Célio Lobão Ferreira é juiz aposentado da Justiça Militar da União. Filho de José Estevão Ferreira e Eunice Lobão Ferreira, nasceu em São Luís do Maranhão em 28 de setembro de 1929. Passou a infância no município de Estiva, no interior do estado, e depois mudou para a capital, onde estudou no Liceu Maranhense. Aos 88 anos, ele passou quase 3 décadas nessa justiça especializada e hoje conta um pouco sobre a trajetória. O meu pai era escrivão de registro civil. E eu ajudava o trabalho dele lá no cartório. Ele escrivão. Ele era escrivão, segundo o cartório lá de São Luís, e ele era escrivão de registro civil. Tudo era feito à mão, não tinha máquina de escrever. Então eu ajudava lá, mas assim, uma ajuda assim, pro forma, porque na verdade não era nada oficial. A senhora mãe dele me encomendou uma noiva para minha mãe. E aí, quando eu nasci, depois dessa encomenda, eu nasci. E aí, pronto, desde de pequena ele ficou me acompanhando. E quando eu estava já adulta, eu tinha 20 anos, aí meus pais descobriram, porque nós éramos primos, né? E Somos? Não, agora nós somos esposos. Então, aí eu fui pro Rio, porque naquela época, primo não casava com prima. E me mandaram pro Rio. E ele, morto de saudades, foi atrás. E ele foi atrás. E pronto, não me deixou mais. Nós casamos lá no Rio, vivemos 10 anos lá no Rio. E depois que ele foi nomeado para Fortaleza, e daí começamos a correr o mundo, o Brasil, aliás. E em Fortaleza só ficamos 9 meses, mas felizmente eu já tinha os 2 filhos, não fiquei grávida, porque senão seria uma gestação, 9 meses. E já temos 61 anos de casados, um aturando o outro. E assim, é essa a nossa história. Eu realmente tinha vontade de adicionado para juiz, para a cadeira da magistratura. Ao lado disso, eu também pleiteava, gostava, pretendia dar aula de direito, que foi justamente o concurso que eu fiz para o Tribunal Militar, porque era o único lugar em que era oferecido direito internacional privado. E como eu gostava da matéria com o professor Haroldo Valadão, eu resolvi então me inscrever no Tribunal Militar só por causa disso. Minha meta era passar no concurso, aliás, somente na prova de direito internacional privado. Eu estudava lá no Diário de Justiça, porque eu não tinha livros. Eu às vezes ia para a biblioteca do tribunal, porque eu morava no Rio, e aí passei no concurso. Aí mandaram oferecer Fortaleza. Aí nós nos mudamos do Rio para Fortaleza, onde passamos 9 meses. De lá nós fomos a Curitiba, e aí eu fiquei como titular de Curitiba. E de Curitiba eu vim bater aqui. Editorias, eu passei Fortaleza, que não tinha auditoria, teve anos atrás. Então, lá não existia mais, aí abriram e eu fui como primeiro juiz autor da auditoria de Fortaleza. Depois de Fortaleza, eu saí e fui para Curitiba, de Curitiba. E lá em Curitiba eu fiquei tudo. Depois foi que houve a vaga aqui em Brasília, que não tinha auditoria aqui não. E aí eu conheci um amigo meu, aconselhou, olha, vai lá e tal. Eu resolvi então pedir transferência de Curitiba para cá. E daqui eu fiquei esse tempo todinho. Depois eu fui promovido a juiz corregedor, entendeu? Aí pronto, fiquei como corregedor bastante tempo.
Quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém, não tinha nada. Tinha um apartamento que o tribunal tinha o bloco J e K. Esse aqui já existia, mas era todo fechado, ninguém morava. E a Marinha, cederam a Marinha, o J e o K. Então, eles tinham apartamentos já imobiliários, então me cederam, embora não fosse essa sessão, porque na verdade o apartamento era do tribunal. Aí eu ocupei um apartamento no bloco J, mesmo porque eu tinha outros apartamentos que era o pessoal da auditoria, que foi, porque inauguraram uma auditoria, e o pessoal ia para cá, e eu vim para cá para implantar a primeira auditoria aqui em Brasília, porque não existia aqui, nunca existiu auditoria. Os processos aqui iam para Juiz de Fora. Aí quando foi criada a auditoria, aí eu passei eu mesmo que instalei aqui essa auditoria, sem ter muita prática sobre o assunto, mas eu enfrentei e pronto. Teve até um funcionário já falecido lá do tribunal, que ele era diretor da parte financeira lá do tribunal, e eu me dava muito com ele, Osmar, o nome dele. E o Osmar, então, me franqueou lá a repartição dele. E eu estudava os processos do tribunal, tudo isso e tal, e foi muito útil para mim. Quando eu cheguei aqui para instalar a auditoria, foi ótimo, porque eu fiquei ainda um tempo no Rio, me preparando para vir para cá. Eu me lembro, sim, mas não achei nada assim muito significante, achei natural, normal, porque era realmente, vieram vários oficiais, tal, inclusive ministros, Fragoso veio para cá, tudo isso, tal, e quer dizer, eu conheci o prédio, que eu já tinha ido lá mais de uma vez e tal, mesmo que depois, antes do tribunal vir para cá, eu instalei a auditoria lá no prédio do tribunal. E era só, a auditoria só tinha um elevador que se subia e descia tudo nesse mesmo, o outro ficava parado. Então eu fiquei lá. Então eu já estava sentado todo bem lá na auditoria, porque aqui o tribunal, a auditoria, funcionava num prédio, parece que ali de ministério. Aí depois, eu já aqui, não sei se eu fiz contato com o tribunal, então resolvemos mudar para cá, para lá, para onde hoje é o prédio. E para lá, antes do tribunal chegar, eu instalei a auditoria no 7º andar. A auditoria. Depois é que veio também o Ministério Público, que parece que foi no nome. Aí eu fiquei lá era eu sozinho naquele prédio enorme. Quando tinha algum processo mais assim, que podia ter algum problema, a gente requisitava a segurança da Polícia do Exército, que vinha para cá, para lá, e ficava fazendo a segurança durante o julgamento e tal, se fosse o caso de levar algum preso também isso, e se tivesse algum preso, eles vinham trazendo, escoltando para a audiência. Então lá, eu que preparei como é que se diz, o plenário, com o verbo que o tribunal forneceu, eu mandei fazer o lugar onde ficavam os juízes, né? Eu não tinha nada, aí eu realmente lá fiz como era, copiando de outros tribunais, fizemos lá tinha a tribuna do advogado e a tribuna do promotor e advogado, isso mesmo. Então, sou eu sozinho nesse prédio, não mais ninguém. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, aqui em Brasília, aliás, me deu espanto, porque tinha determinadas, como é que se chama, área área militar, em que a incidência incidente de morte, ferimento, era muito grande. E isso me preocupou. Eu fiquei, mas por quê? Eu vim de outra auditoria, não acontece isso assim. Como é que aqui acontece? Então eu verifiquei que havia o seguinte, de acordo, seguindo a lei penal militar, o indivíduo praticava um determinado delito, cuja pena era pequena, tal, aí ele praticamente não ia cumprir coisa alguma. Tal. E aí ficava assim, tal, aí aconteceu, tal. E eu resolvi então chamar uma coisa,
quem praticar esse crime, mesmo que seja um crime cuja pena é leve, eu vou manter na cadeia. Vários pessoal militar até fala para mim, doutor, que é isso? Tal. Não, deixa que eu estou preocupado. Que aparecia gente morta, outros ferida, porque eles tinham um brinquedo, um brinquedo assim de duelo. Eles ficavam assim, duelo. Eles vão fazer duelo, vamos. Aí eles estavam aqui, puxava a arma, aí quem fizesse até que primeiro ganhava. E às vezes esqueciam que a arma estava com projétil. E aí acontecia às vezes morte, às vezes, a morte tinha, mas era assim, lesão. Aí eu resolvi fazer, aliás, uma lesão, era pouco tempo, sei lá, não me lembro mais, já perdeu de tempo. Ficava pouco tempo, meses preso. Aí eu passei, vai cumprir, todo mundo vai cumprir a pena. E aí até dizer, mas deixa, rapaz, não interessa, tem que acabar. E realmente eu acabei com isso. Passou um tempo, a incidência dessas brincadeiras de duelo acabou aqui em Brasília. É uma das coisas que realmente me senti satisfeito sobre isso, que não cessou mesmo. Não teve mais ninguém que feriu o outro, ninguém. E foi uma das partes que me chamou muita atenção. Quer dizer, a pena corrigia mesmo. Não acho que seja referência a coisa alguma. Não, eu não acho que seja referência. Eu acho o seguinte, que realmente é o que é próprio da inexistência de outros trabalhos, de outros livros, de outros autores. Tem uns autores até da Justiça Militar Estadual que escreveram tudo isso, um ou dois artigos e tal. Mas é o que eu digo, realmente a verdade é essa, é muito trabalhoso. Não deixa de dar boa sensação, é sinal que eu estou fazendo alguma coisa positiva, né? Mas tinha um ministro do Supremo que que citava muitos livros meus. Não vou dizer nome não. Inclusive teve um, eu não vou também, mas não vou dar o nome, em que ele começava o voto dele, quer dizer, esse é o entendimento de Célio Lobão, um debatou lá, estava sobre, ele estava querendo sustentar o ponto de vista dele em determinado assunto que realmente não era daqueles fáceis, era muito difícil. E ele começava o voto dele dizendo isso. Esse é o entendimento de Célio Lobão. Isso, de qualquer maneira, dá um conforto, né, de chegar um ministro do Supremo vir e citar a gente assim. E eu me recordei de uma passagem muito interessante na minha vida, que me marcou na minha vida, relativa ao Dr. Célio. O Célio, naquela época, não era o amigo que hoje eu considero, companheiro, colega de magistratura militar, era sim o corregedor da Justiça Militar, e eu, nos anos 80, 81, eu era o advogado de ofício da auditoria de Bagé, segunda da terceira, aqui no Rio Grande do Sul. E em determinado processo, um sargento que eu defendia foi condenado a uma pena muito pequena, uma pena de 2 ou 3 meses de prisão. E eu conversei com ele a respeito dessa prisão, porque ele tinha o direito ao sursi por 2 anos, se ele não preferia cumprir a prisão, que era um prazo muito pequeno. E ele me disse, não, doutor, eu não quero de jeito algum. Eu detesto, não quero ficar preso de maneira alguma. Eu prefiro cumprir os 2 anos de sursi. E assim, foi feita a admonitória de sursi, subiu para o tribunal, subiu para a correição, melhor dizendo. E depois o feito baixou da correição com um despacho do corregedor, que era o Dr. Célio Lobão, à época, chamando a minha atenção, dizendo, olha, talvez o defensor, o advogado de ofício, não tenha conversado com o apenado, o condenado, sobre a possibilidade dele cumprir a pena, que era uma pena pequena, de 2 ou 3 meses, talvez fosse melhor do que ele ficar 2 anos engatado lá com o sursi. Ele não sabia que eu já tinha conversado efetivamente com o cliente, né, com o sargento.
Mas a forma como ele falou, eu entendi aquilo como um puxão de orelha. E era mesmo um puxãozinho de orelha, né? Do jeito dele. E eu, um garoto lá de 30 anos, cheio de gás, na época, defensor público, né? Resolvi encarar aquele puxão de orelha e devolvi para o doutor Célio dizendo que não aceitava o puxão de orelha porque havia realmente conversado com o cliente, o sargento, e aquela decisão era dele, ele preferia cumprir o sursi, né? Muito bem. Dias depois eu recebi um telefonema da doutora Vera Saliba, que já estava lá com o doutor Célio Lobão na correção e que tinha sido diretora de secretaria da auditoria de Bagé, minha amiga. E ela me disse: olha, Celso, o doutor Celso, o senhor mexeu aqui com o doutor Célio. Ele não gostou, ele ficou chateado com a devolução, com aquilo que o senhor botou ali na sua cota, né? Ele não gostou, ficou agastado, ficou chateado. Bom, passou. Dias depois, meses depois, eu, inscrito no concurso, fiz o concurso para juiz auditor. Alguns meses depois, saí de Bagé, fui para Juiz de Fora, fiz o concurso e passei no concurso para o juiz auditor e tomei posse. Juiz auditor substituto em Santa Maria, aqui em Santa Maria. E na minha cabeça veio aquilo, né? Eu disse: agora eu tenho que tomar cuidado, porque agora o meu corregedor, o meu superior lá, é o doutor Célio Lobão, a quem eu desgostei com a minha cota no processo, né? Ele vai, com certeza, vai pegar no meu pé. E, curiosamente, eu tinha lá uma ida ao Rio de Janeiro, não sei se estava em férias ou o que foi, eu estava lá antes de vir para Santa Maria, uma coisa dessas. E fui almoçar na Marinha, lá com os juízes auditores, o pessoal das auditorias de Marinha, porque elas ficavam dentro do arsenal de Marinha, lá na Praça Mauá. Chegando lá para almoçar com eles, tive a notícia de quem estava naquele dia lá era o corregedor, o doutor Célio Lobão. Aquilo me tomou de surpresa e eu fiquei preocupado. Eu falei: ih, rapaz, é hoje. Ele vai brigar comigo hoje aqui, vai dizer: tá vendo, agora você é juiz e tal, brigou comigo. Entrei na sala, se não me engano, entrei na sala do juiz auditor, não me recordo agora quem era realmente, e lá estava o doutor Célio. Quando eu entrei, ele abriu os braços, se levantou e veio na minha direção, gritando efusivamente: Celedônio, doutor Celedônio, que beleza, meus parabéns, agora você é um dos nossos, juiz auditor. Me abraçou efusivamente. Aquilo me emocionou tremendamente, porque eu, né, um jovenzinho, estava errado. Ele era muito maior do que aquela minha preocupação. O Célio se tornou um grande amigo a partir daí, e eu me penitenciei. Cheguei a falar mesmo com ele sobre isso uma vez, assim por alto, mas nunca tive a oportunidade de dizer isso tudo. Isso marcou na minha vida, porque foi um julgamento que eu fiz errado, né? Eu errei aquele julgamento que eu fiz dele. Ele era um sujeito excepcional e teve uma atitude comigo de uma grandeza muito grande, passando por cima daquele nosso episódio normal de processo, mas que era chato, né? Então se tornou um grande amigo e nós partimos aí por um bom tempo, ele como corregedor e eu como juiz auditor substituto. Eu conheci o Dr. Célio num momento marcante da minha vida. Foi marcado correição para a auditoria em Bagé, da qual eu era servidora há pouco tempo, menos de 2 anos, mas já na função de diretora de secretaria. E essa correição foi marcada para a semana do meu casamento. Então foi uma semana muito estressante, né, de muito trabalho, mas foi realizada a contento. Com o meu casamento, a minha vinda para Brasília já estava sacramentada, porque meu futuro marido era militar servindo em Brasília. E eu já tinha até pedido a remoção, pedindo lotação na auditoria da 11ª. Aí, após os trabalhos correcionais, o doutor Célio me chamou e me formulou o convite para vir trabalhar na correição com ele. A correição estava sendo reestruturada e ele precisava de alguém para acompanhá-lo nessa reestruturação. Como existia uma vaga, então eu consegui a remoção para a auditoria da correição, onde eu comecei em junho de 1980.
Trabalhei com ele até a aposentadoria dele. Logo em seguida eu assumi a direção da secretaria e trabalhei com ele até 1991. Nesses 11 anos, para mim, foi um aprendizado muito bom. Desenvolvi meus conhecimentos da área penal, processual penal militar, e também aprendi com ele a dedicação ao trabalho, a capacidade de trabalho, de enfrentar dificuldades, a firmeza nas suas decisões. E isso me valeu para os anos futuros, que ele se aposentou, mas eu continuei, estava em início de carreira e hoje já estão completando quase 40 anos na Justiça Militar, nas mesmas funções de diretor de Secretaria da Correição. Ao longo desses quase 40 anos, eu lembro sempre dos ensinamentos dele, da pessoa amável, delicada, segura que ele era, pessoa amiga, companheira. Ele me trouxe até o convívio da família dele, porque quando eu cheguei aqui nós éramos sozinhos, eu e meu marido. Então ele sempre acompanhou a nossa vida, o nascimento do meu filho. Viajei algumas vezes em Correição com o filho no colo, amamentando. E ele sempre solidário na minha dificuldade, mas entendendo e colaborando para que eu desempenhasse as minhas funções. Essa amizade não acabou com a aposentadoria dele. Ao longo desses tempo todo, a gente mantém contato, não se encontra sempre, porque cada um tem a sua vida, mas a gente está sempre em contato, sempre sabendo notícia um do outro, né? As famílias são sempre em contato, e eu quero aproveitar esse momento, essa oportunidade, para agradecer mais uma vez a confiança que ele me depositou. E eu tenho certeza que a Justiça Militar também agradece a essa confiança que ele depositou em minha pessoa. Muito obrigada. Dr. Célio Lobão, como corregedor, ele foi um marco para a auditoria de correição. Ele criou os livros, ele criou a forma de fazer a correição, a qual é seguida praticamente até a data de hoje. Ele criou os relatórios, que no passado os relatórios eram feitos de forma diferente. Ele estabeleceu como analisar os processos na correição. E agora nós estamos modernizando devido ao futuro processo judicial eletrônico. Ele, com toda a experiência e todo o conhecimento que ele tinha de direito penal, que ele aplicou ao direito penal militar, em toda a sua carreira de magistrado da Justiça Militar da União, ele aplicou também ao direito penal escrito. Ele fez a doutrina. É um dos poucos doutrinadores que nós temos no Brasil de direito penal militar. Porque, como todos sabem, há poucos livros, há pouca matéria de direito penal militar e processo penal militar escrita. E o Dr. Célio Lobão foi um dos pioneiros a escrever sobre a matéria. E mesmo depois de aposentado, ele continuou a se dedicar a escrever sobre o direito penal militar, atualizar, a sempre estudar e manter-se atualizado e transmitir isso para os jovens e para aqueles que se interessavam ou se interessam pelo direito penal militar. Eu e Célio sempre fomos muito unidos, e principalmente porque nós morávamos longe das famílias, tanto da minha quanto da dele. Então, ele era a minha família e eu a família dele. Ele não imagina a vida dele sem mim.